Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a minha convidada é a Tati Yumi. Nascida e criada em São Paulo, a Tati tem uma longa trajetória no mundo corporativo, mas meio que tudo mudou em 2024, quando ela se mudou com o marido e com o filho para Singapura, do outro lado do mundo. Hoje ela compartilha nas redes sociais as descobertas, os choques culturais, a vida em família e o processo de se reinventar em uma nova língua, em uma nova cultura, em um novo papel. A gente vai falar também sobre como é viver a maternidade com um filho pré-adolescente em um país tão diferente, sobre saudade, rede de apoio que a gente precisa reconstruir e sobre como tudo, às vezes, é preciso mudar tudo pra gente se reinventar. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Giovana, pelo convite. Fico super feliz de participar do seu projeto. Já escutei alguns episódios, estou super feliz de estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha história. Ai, prazer é meu, Tati. Tô muito feliz, falei pra você, né? A gente busca experiências diferentes de mães morando em diversos países, e quando eu vi que você estava em Singapura, eu falei, com um filho pré-adolescente, então vamos começar ali do começo, porque eu acho que é muito interessante saber como foi o processo de você, né, mudar de São Paulo para Singapura. Eu não sei se você morava, nascida e criada em São Paulo, mas não sei se você morava em São Paulo na época ainda. Sim. Mas foi assim do nada, ou foi uma coisa que vocês já pensavam há muito tempo, porque Singapura, me conta. Então vamos lá, vamos começar do começo. Bom, eu sou a Tatiana, eu sempre morei em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, nunca mudei de cidade, né? Sempre morei em São Paulo. Tenho 41 anos, meu filho Leonardo de 11, tenho meu marido. E Singapura nunca esteve na nossa cabeça, apareceu e foi de surpresa. O que acontece, né? Meu marido, ele é formado em comércio exterior, então a gente namora desde a época, antes da faculdade, inclusive, a gente se conheceu antes da faculdade. Ele foi para o comércio exterior, eu fui para a área de administração, e o sonho dele, desde que fazia faculdade, era morar fora. Ele sempre teve esse sonho. Meu marido sempre falou inglês, falou espanhol, então ele sempre foi para esse lado. Eu não, eu segui a carreira aqui comum no Brasil, enfim, e ele sempre teve contato com pessoas de fora. Ele trabalha na área de comércio exterior, de transporte marítimo, então ele sempre teve o contato com pessoas de fora, sempre usou os idiomas, né, que ele sabe, então sempre foi um sonho dele. Assim, o nosso combinado sempre foi assim, eu nunca tive o sonho de morar fora, e eu gosto de viajar, gosto de conhecer, né, a gente viaja bastante, sempre viajou bastante, mas assim, o nosso combinado sempre foi assim, se aparecer uma oportunidade que for bacana para todo mundo, vamos conversar, né? Então, aí surgiram algumas oportunidades durante todos esses anos, não era, né? Não fazia muito sentido. Eu falei assim, eu não queria ir morar fora para passar perrengue. A gente construiu a nossa vida aqui. Eu tô em São Paulo, tô falando aqui porque eu tô em São Paulo, tô de férias em São Paulo, né? Nossas primeiras férias, estamos em São Paulo. A gente volta, vai ficar aqui um mês no Brasil e depois a gente volta para Singapura. Então, a gente construiu a nossa vida toda aqui. Então eu falei para ele, olha, a gente está construindo, a gente tem, né, as nossas carreiras, e se for uma oportunidade legal para todo mundo, então vamos, né? Vamos conversar, né? Na verdade, vamos conversar. Então se passaram todos esses anos, a gente está mais de 20 anos junto e nunca aconteceu nada. E no ano passado, na verdade foi no final de 2023, né, em novembro de 2023, apareceu essa primeira conversa no trabalho dele. Então, ele falou de Singapura, e aí foi um choque. Na verdade, assim, foi um convite, não era nada formal ainda, falando se ele se interessava, né? Ele falou que se interessava, porque também a gente não sabia qual era a proposta, nem nada. Ele falou, me interessa, vamos ver o que vai vir aí pela frente. Então, isso foi lá no final de 2023, e aí a gente começou a pesquisar, porque mal sabia onde ficava Singapura no mapa. E aí a gente começou a pesquisar, e assistir vídeo no YouTube, e pesquisar na internet, enfim, a gente conhece algumas pessoas que moraram em Singapura, né? Tem um casal de amigos nossos que moraram em Singapura, ligamos para eles, porque assim, não sabe nada.
Não sabia nem o que comia, nem que idioma falava, nada. E em Singapura, o primeiro idioma é o inglês, apesar de ter muito chinês, mas o primeiro idioma é o inglês. Então, na verdade, são 4 idiomas que tem lá, que é o inglês, o mandarim, o tâmil e o malaio. Então, o inglês é o primeiro idioma, então isso deixou a gente mais tranquilo. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente viu que a educação era muito bom e tudo mais. E aí, virou o ano, a proposta não veio formalizada ainda, então fomos levando a vida, né? Continuamos trabalhando, tiramos férias e tudo mais, seguimos a vida. E aí, lá em fevereiro do ano passado, de 2024, veio a proposta formal. Fizemos uma negociação e tudo mais. E em março a gente decidiu que, ok, faz sentido, vai ser bom para todo mundo. Foi difícil para mim a decisão, porque eu, né, tava no mundo corporativo há muitos anos, de largar tudo, né, de largar o meu emprego, porque a gente foi com visto, só do visto do meu marido, como expatriado. E aí a gente decidiu em março que, ok, eu e ele só, né? Mas antes da gente dar o ok para a empresa, a gente conversou com o nosso filho, né? Então ele tinha 10 anos, né? Ele tinha 9 anos ainda, né? A gente conversou com ele, aí ele chorou bastante. Ele ficou bem, assim, não sabia também, até comentei com você a primeira pergunta que ele fez, mãe, mas tem desastre natural, né? Porque, sabe, Japão, Indonésia e tudo mais, né? Tem desastre natural? Eu falei, não, Léo, não tem. E aí a gente mostrou uns vídeos pra ele e tal, e aí ele foi se acalmando, e aí ele topou. Aí a hora que ele disse sim, aí a gente deu o ok pra empresa. Antes, inclusive, dele dar o sim, a gente chamou as famílias também, minha família, a família do meu marido. A nossa decisão já estava tomada, mas a gente chamou todo mundo antes de dar o ok final. Foi também um choque pra todo mundo. Todo mundo sabia que um dia isso podia acontecer, porque sabia do sonho do meu marido, mas assim, ninguém esperava. E aí a gente contou pra todo mundo e a gente deu ok. E a gente mudou em julho. Então, a gente chegou em Singapura dessa forma. E aí, de março, né, que a gente deu ok até julho, aí um monte de coisa aconteceu, né? Tivemos que desfazer das nossas coisas, enfim, entregar apartamento. A gente tem uma cachorra também, que teve a questão da cachorra também, que a gente deixou ela, ficou com o meu sogro. Então, a gente, de março até julho, aí, né, virou um turbilhão de coisas. Mas o que eu achei mais interessante, assim, na questão do meu filho, que ele aceitou, né? Ele topou. E durante esse período, até terminar a escola, né? Que a gente foi em julho e terminou a escola em junho, ele não ficou ansioso, assim. Ele aproveitou o tempo que ele estava aqui. Com os amigos da escola, com a família. Ele participou dos eventos da escola, festa junina, tudo. Assim, tudo bem, ele tem a ansiedade dele, mas ele não demonstrou essa ansiedade. Ele foi super tranquilo. Eu já estava fazendo terapia, tive crise de ansiedade, tive tudo que imagina, né? Um país que a gente nunca foi. Na verdade, a gente nunca nem foi para a Ásia, né? Nunca tinha nem ido para a Ásia antes. Então, tudo, né? Imagina, a cabeça, assim, não sabia o que eu ia encontrar lá. Apesar que eu sou aquela pessoa detalhista de viagem, assim, que eu faço roteiro, não sei o quê. Então, eu já sabia tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha vivenciado, né? Vídeo no YouTube, enfim. E aí ele foi muito, assim, ele aproveitou, ele é muito intenso, ele aproveita muitos momentos, então ele aproveitou muito esse momento, assim, aí ele caiu, acho que caiu a ficha, né, fala que nem gente antiga, caiu a ficha dele, assim, quando acabou a escola, né, que foi o último dia de aula, que aí ele teve que se despedir dos amigos e tudo mais, então, aí acho que ele entendeu, agora a gente vai de verdade, mas até acabar a escola, até a gente ir, foi muito rápido. Então, aí aconteceu um monte de coisa. A gente entregou apartamento, ficou em Airbnb, fiz festa pra ele de aniversário, que aí ele fez 10 anos, né? A gente fez festa de aniversário, despedida dos amigos e tudo mais. Então, é aí que ele entendeu que a gente, de fato, ia se mudar, né? E Tati, quando você falou pro seu filho, você falou que ele chorou muito, né? Você acha que esse choro veio da onde, assim? Porque depois ele meio que entendeu, topou, se despediu dos amigos. Deve ter sido muito doloroso, porque assim, pra adulto é doloroso. A gente se despedir dos amigos. Eu queria entender de onde veio o choro, assim, porque às vezes outras mães que podem estar ouvindo podem pensar, nossa, contei, meu filho chorou muito. E assim, não necessariamente é de desespero, né? Às vezes não sei, de um apego. Então, de surpresa. Olhando o Léo, você acha que esse choro dele, assim, veio de onde? Só um parênteses aqui, quando meu marido me contou da primeira vez lá em novembro, eu também chorei. Chorei muito, assim, porque
né, foi um choque, ao mesmo tempo é uma oportunidade muito legal, é o sonho dele, e como família, eu quando eu vou contar de mim, né, quando eu chorei, assim, eu falei, e a minha vida, o que que vai ser, né, então, eu acho que o dele foi meio assim também, tipo, acho que foi o choque, porque ele não esperava, né, como eu não esperava, né, como ninguém esperava quando a gente contou pra família, então eu acho que mais pelo, e agora? Eu acho que foi aqueles, né, 5 minutos, tipo, deve ter passado um filminho na cabeça dele, assim, meus amigos, a escola, a minha família, a minha prima, né, os avós e tudo mais. Eu acho que passou um filminho na cabeça dele. Eu vejo como foi comigo. Então, eu acredito que ele teve essa sensibilidade, assim, tipo, meu Deus, e agora vai mudar tudo. Mas aí a gente foi tranquilizando ele, aí a gente mostrou vários vídeos, eu já tinha separado uns vídeos no YouTube pra mostrar pra ele como que era. E também ele também não tinha noção, igual a gente, de onde é, como que é o país. É mesmo, eu falei, soltei um nome pra ele que ele não sabia, né? Não foi tipo, falar, a gente vai pro Japão, ou a gente vai pra Portugal, que é comum pra gente ouvir, né? Vou sei lá, pra França, pra Alemanha, sei lá. E pra ele ouvir, acho que eu ter ouvido Singapura deve ter. Falei, meu, o que que é isso? Sabe? O que é isso? E ao mesmo tempo tudo, né? Que acho que poderia acontecer. Não poderia, porque acho que ele não projeta tanto assim pra frente, né? Mas os rompimentos que teria. Eu acho que ele foi naquela questão dos rompimentos. Meus amigos, a escola, enfim. Mas assim, aí a gente acalmou ele e foi mostrando tudo, e ele aceitou super bem. E ele é super parceiro, super aventureiro. E aí, a partir daí, tudo que a gente foi tomando de decisão, do que a gente ia fazer, os próximos passos, entregar o apartamento, a Toninha, que é a nossa cachorra, como que ia ser, como que a gente. Então a gente foi colocando ele a par. Até a gente falar pra ele, a gente não tinha contado nada, porque eram decisões nossas, enfim. E aí, e daí pra frente a gente começou a procurar escola também pra ele, à distância, né? Então, aí a gente envolveu ele na decisão da escola, mostrou pra ele. Então, todos os passos daí, até a gente de fato mudar, ele foi envolvido. Então, acho que a gente foi deixando ele mais tranquilo. A gente tentou transparecer para ele mais tranquilidade, apesar de estar, né, uma pilha de nervos, uma pilha de nervos, né, e enfim, e aí ele, eu acho que foi mais nessa questão, assim, da palavra, assim, né, que soltou e não sei do que se trata, né, mostrei no mapa e tal. Talvez até ir longe, né, assim, meu Deus, aquele drama, né, o que vai ser da minha vida, talvez assim, processado muita informação. Meus amigos, minha escola, meu cachorro, meu apartamento, minha vida, meu Deus, meu mundo acabou. E aí a gente chora. Daí quando a gente volta, a gente fala, não, calma, deixa eu processar passo por passo, porque quando a gente tranquiliza, quando a gente bota muitos problemas no mesmo saco, realmente a gente não consegue resolver. E eu acho que naquele momento ele colocou a vida inteira dele na palavra Singapura. Ele não conseguiu processar. E uma palavra desconhecida, né, até então, né? E um país também que a gente não tem muita informação, realmente. Não tem. Não tem. Online, assim. O lado da Ásia, acho que é mais pra gente, é meio que... E até países mais famosos, assim, Japão, China, é uma cultura que a gente tem acesso, mas a gente não sabe como a gente sabe lá, França, como você mencionou. Então, acho que a gente só tem dimensão mesmo quando a gente pisa ali e fala, nossa, né? Até que Singapura, apesar de uma comunidade pequena brasileira, né, é um país pequeno, é um país, tipo, tamanho de Campinas, né, de extensão territorial, é densamente povoado, tem 6 milhões de habitantes, numa área bem pequena, e tem pouquíssimos brasileiros. Se eu não me engano, são entre 2.000 e 3.000 brasileiros. É bem pouco. Mas tem uma comunidade bem bacana, unida, né? Eu acho que a maioria das pessoas vem das mesmas empresas, não do caso do meu marido, mas tem uma comunidade que vem de outras empresas que são, né, tudo do mesmo grupo, então as pessoas se conhecem. Então tem um grupo de WhatsApp bem grande dessa comunidade e as pessoas se ajudam muito. Eu soube desse grupo porque esse casal de amigos nossos que morou lá me falou, tem uma comunidade, um grupo bacana, e aí quando a gente chegou lá, eles... É uma comunidade bem unida, assim, eles se ajudam muito. Então, qualquer dúvida que você tem lá, então tem os grupos separados por categoria e tudo mais. Então, qualquer coisa que você não coloca no grupo, alguém te ajuda, sabe? Alguém sabe. Então, seja um chaveiro, seja uma marca de arroz, seja qualquer coisa, restaurante e viagem, o pessoal ajuda. Então, isso foi bem bacana. Com certeza é muito mais fácil, né? Quando assim. Mas eu acho que de qualquer forma, né, Tati? É natural de você chegar num país completamente diferente. Então me conta,
Vocês, né, se ajeitaram por aí, tal, fecharam a mala, vamos. É. Foi pra vocês? Como foi procurar um apartamento? Qual foi o primeiro choque? Assim, teve algum choque cultural muito grande, ou vários choques culturais, que Então, vocês no começo ali ficaram, nossa, vamos se ajeitar aqui? eu acho que assim, começou à distância, né? Porque a gente começou a procurar a escola à distância, né? Porque a gente foi em julho e as aulas começam em agosto. Mas a gente precisava garantir a vaga dele antes, né, de chegar lá, porque ele foi para uma escola internacional e ele ainda não pode ainda para até assim, quem tem o visto de expatriado até poderia ir para uma escola local, mas é mais complicado, tem fila de espera, enfim. Então, as crianças que vêm como expatriado vão para a escola internacional. Então, a gente começou a buscar antes a escola, a gente pegou umas referências com algumas pessoas que a gente conheceu. Então, e a gente fez as conversas com a escola, coordenadora, essas coisas, tudo online, de noite, né? Por conta do fuso, né? Então, a gente fazia as conversas. Então, teve isso que a gente já teve que fazer antecipadamente. Questão de apartamento também, a gente começou a olhar, mas assim, a gente falou, a gente precisa primeiro fechar a escola para depois decidir onde morar. Então, eu queria morar perto da escola. E aí, então, o apartamento a gente não conseguiu decidir antes. Meu marido também nunca tinha ido para lá. Foi tudo novo para todo mundo. Então, a gente foi em julho, no começo de julho. Eu falei, não, vamos no começo, que vai ter até... A escola começa no meio de agosto, um mês e meio aí pra gente se adaptar, né? Então, a gente chegou e ficou num hotel, então, por um mês. A gente ficou num bairro que se chama Little India, então a gente ficou inserido numa cultura indiana, a gente chegou já numa cultura indiana, muito diferente da nossa, assim, a gente nem chegou inserido em Singapura mesmo, assim, chegou inserido numa área, num bairro indiano, foi bem diferente, acho que o que mais marcou a gente, agora que a gente chegou, desceu do hotel, assim, é a questão do cheiro, né, o indiano tem muito tempero, enfim, é muita coisa misturada, então o cheiro já foi aquele primeiro impacto pra gente, meu, que coisa diferente. E aí logo tinha também um restaurante perto, a gente foi conhecer e o pessoal come com a mão, né, o indiano come com a mão, então a questão cultural logo de primeira já foi conhecer os indianos e foi muito diferente, assim, e foi muito legal também, porque eu não imaginava, assim, como eu nunca tive contato, a gente aqui no Brasil não tem contato com o indiano, né, não tem essa cultura próxima, então foi muito interessante. Eu entrei nas lojinhas, enfim. Então a gente passou um mês nesse hotel, hospedado em Little India. E durante esse mês meu marido já começou a trabalhar e ficou só eu e o Léo. E aí nessa aqui. E aí a gente falou: estamos aqui, vamos explorar. E aí a gente começou a conhecer a cidade, eu e ele. A gente conheceu eu fiz uma amiga, uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que ela também chegou na mesma época que a gente, ela é de Fortaleza. Mora na Suíça, e morava na Suíça, né? E ela chegou no mesmo tempo que a gente, e ela tem um filho da mesma idade que o meu. O filho dela, inclusive, chama Léo também. Helena, um beijo. Ela vai escutar aqui depois. A gente se conheceu, né, pelos grupos, e ela tem a mesma, né, mesmo criança da mesma idade, e a gente começou a sair junto com eles. Então a gente foi explorar a cidade, aí as crianças depois começaram na escola e eu continuei com ela explorando a cidade. Então a gente foi explorar bastante a cidade, né, conhecer, turistar, né? Então ficamos um mês de férias para conhecer a cidade, assim. Então o meu inglês não é tão bom assim, né? Eu estudei a vida inteira inglês, fiz aula particular, mas assim, sempre fui meio bloqueada para falar inglês. O meu filho, ele fez o bilíngue a vida inteira na escola também aqui em São Paulo. Mas assim, ele nunca usou o inglês, nunca precisou usar, sabe? A gente já viajou, mas ele também não falava, a gente não sabia como era. As professoras sempre disseram, não, o nível de inglês dele é muito bom, ele sabe se virar, mas eu nunca vi ele falando inglês. Então, no primeiro mês, ele não quis falar inglês, não falava nada. Então, a gente fez amizade com esse pessoal, né, que é brasileiro, então eles conversavam em português, numa boa. Mas assim, no hotel ele não conversou com ninguém, nenhuma criança. Eu falava pra ele, vai brincar, vai, não sei o quê. Não, na piscina, né, não falou com ninguém. Então era eu e ele, e a gente ia passear. A gente ficou turistando por um mês. E aí, na hora de procurar. E aí, nesse período, a gente começou a procurar apartamento, porque a gente decidiu a escola, né? Então, a distância. E aí, a gente começou a procurar perto da escola. A empresa concedeu um agente de imobiliário lá, e a moça ajudou a gente a escolher no melhor bairro próximo da escola, que o budget permitia, e mais, né, estar perto da escola. Então, a gente teve uma ajuda de um agente imobiliário lá, porque a gente também não tinha nem noção, assim, onde seria bom. Então, ela ajudou a gente. Então, essa questão do apartamento não foi fácil, mas assim,
tivemos um apoio, né? E aí a gente, depois de um mês, a gente saiu do hotel e mudamos para o apartamento. A gente mudou para um apartamento já mobiliado. Algumas coisas a gente levou do Brasil, né, para lá. Então chegou depois de 3 meses só. Então tive que comprar o básico, assim, de cozinha e tal. Mas depois as minhas coisas chegaram lá, a gente mandou pelo navio. Então chegaram depois. E aí antes só também um parênteses aqui. Nesse período que a gente estava de férias, a gente foi conhecer a escola pessoalmente, né? E aí meu filho precisou fazer um teste de nivelamento, né? Para saber se ele sabia o inglês, se ele sabia matemática, ciências e tudo mais. Ele foi morrendo de medo, tadinho, fazer a prova. A gente foi lá conhecer a escola e aí ele fez essa prova, morrendo de medo. O resultado não saiu na hora, saiu tipo uma semana depois. E ele passou, não precisou de reforço escolar. Ele entrou na escola e não precisou de 0 reforço. E aí começamos a nossa vida a partir daí. Mas assim, acho que de curioso mesmo, assim, de interessante, foi a gente ter chegado no Little India. Foi já um choque cultural bem grande, assim, de vivenciar aquela confusão, assim, né, barulho, e o pessoal fala alto, e música, eles escutam muita música, né, uma avenida, assim, né, então, muita música, aqueles cheiros. Acho que cheiros é o que mais pegou na gente. Que é muito diferente o cheiro, assim, de tudo. Não só de Little India, também do resto né, dos restaurantes. Acho que uma das coisas que mais pegou. E a questão da segurança. Obviamente, a questão da segurança é a coisa que mais nos impressionou, assim, também logo de cara, né? É muito seguro, é um país muito seguro. O pessoal reserva a mesa com celular, sabe? Reserva a mesa com bolsa. Então, é um país muito seguro. Acho que essas duas coisas, assim, que foram mais impactantes pra gente. A questão da segurança e a questão do cheiro da comida. E, Tati, você falou que durante esse período você foi explorando a cidade com o Léo, né? E aí a gente fala muito sobre o porpério, o quanto que é difícil, e realmente é muito difícil. Mas ninguém fala muito sobre essa fase pré-adolescente, que às vezes, como você falou, não quis falar inglês. E aí eu não sei se foi talvez uma resistência dele de, eu queria estar aqui, mas eu ainda... Ele se fechou um pouco, mas eu não sei direito como que foi, eu queria que você contasse pra gente, mas também falar como que foi explorar a cidade durante esse tempo com ele. Se você percebeu que ele foi se abrindo também, que legal isso aqui, ou se em algum momento você olhou assim pro seu filho e falou, meu Deus, acho que ele não achou que ia ser assim, e agora eu tô tentando, olha aqui, mas olha que legal. Sabe assim, a gente tenta animar a criança, e a criança tá assim, não quero. Como que foi você explorar um mês que também, querendo ou não, é um privilégio, né? Porque se vocês dois já, assim, começaram a trabalhar logo, eu acho que vocês não teriam conseguido, né, explorar a cidade. Então, me conta como que foi explorar a cidade com pré-adolescente que não queria falar inglês. Se teve algum desafio, assim, nesse sentido de, como eu falei, você olhar pro seu filho e falar, nossa, eu tô sentindo ele muito, uma resistência dele, que não tinha antes, mas por chegar agora ela existe. Como que eu vou contornar isso? Me conta. Na verdade, esse mês, acho que na cabeça dele foi muito questão de férias. Eu acho que ainda ele tava numa sensação que tava de férias. Porque era férias mesmo, né? De qualquer forma, já tinha terminado a escola e ele tava de férias. Então, a gente aproveitou como se fosse férias. Mas ele não falava inglês. Acho que a resistência dele foi o inglês. Assim, a gente provou comida, a gente foi nos lugares. Ele aprendeu a andar de metrô, assim, a gente decorou os caminhos e tudo mais, aprendeu. A gente explorou os lugares, fomos conhecer todos os pontos turísticos, fizemos tudo que tinha direito de passeio a gente fez. Mas a questão, acho que a única resistência dele foi a questão do idioma, assim. Eu fiquei bem preocupada porque, assim, logo ia começar a escola. E eu falei, ixi, agora como que vai ser na escola, né? Que aí é o valendo, né? Porque, de fato, a gente estava de férias, num hotel, então, né? Eu também estava com essa sensação de férias, assim, ainda não tinha muito caído a minha ficha, né? Que a gente estava para morar de fato. Então, foi né? A resistência dele mais foi a questão do idioma. Eu tentei forçar ele, que eu te comentei, né? Vai na piscina, brinca com as outras crianças. E aí, o que foi isso, muito que aconteceu isso, ele ficou muito comigo. Então, ele não... Tirando essa turma, né? A Milena que a gente conheceu, que encontrava com ele também, com eles de vez em quando, uma vez por semana e tudo mais, que ele brincava com outra criança, ele ficou muito comigo. Aí eu fiquei meio assim, como que vai ser na escola, né? Eu fiquei com medo da escola, a questão. E aí, quando ele fez o teste na escola, até ele fazer o teste, sei lá, acho que foi uns 10 dias depois que a gente chegou, uns 15 dias depois que a gente chegou que ele fez o teste, eu também tava bem assim, falei, e como ele não tá falando inglês, será que o inglês dele é bom? Né? A gente fica, será que é bom mesmo? Será que ele vai...
E aí ele fez o teste nervoso, ficou com medo, e ele falou que não foi bem no teste, a hora que terminou, ele não foi bem. Eu falei, putz, aí a gente vai precisar do reforço, vai, né? Enfim, vai ser mais delicado essa parte. Mas aí quando saiu o resultado do teste, que ele foi bem, depois de uma semana, assim, sei lá, acho que foi uns 20 dias depois que a gente já tava lá, aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu falei, ele sabe, né? Ele sabe, ele tá segurando ali com ele, mas ele sabe. Então, só de não precisar o reforço escolar de primeira, eu fiquei mais tranquila. Mas acho que foi mais a questão da resistência do idioma. E da comida, ele prova muito. Ele é aberto a provar. Ele prova de tudo. É que a gente combina, né? Tipo, prova, não necessariamente você vai gostar, né? Então, ele prova de tudo. Não gosta de muita coisa, obviamente. Mas, assim, ele tá disposto a provar, e enfim, ele prova. Até ele, lá a comida, tem muita comida apimentada, né? Então, ele e o pai ficam no. Ah, quem tá no melhor spice leva. Sabe? Tô fora, eu sou péssima com pimenta, mas eles dois lá, não, eu consigo comer isso, eu consigo comer aquilo. Então, eles ficam meio, né, nessa questão da pimenta. Mas eu acho que foi isso em relação ao desafio, assim, eu acho que é mais a questão do idioma. Porque de resto, assim, ele topa tudo. Topa tudo. Ele não tem tempo ruim, sabe? Bom, nossa, aí fica muito mais fácil, né? Realmente. Tem muita criança que tem resistência mesmo, que se fecha, que não quer sair, que não quer falar, que não quer fazer nada. E aí, não só a gente que já tá muito vulnerável, quando a gente já tá muito. A gente tá perdida como adulto, né? Eu até falei pro meu marido, às vezes a gente tem um filho de 1 ano e meio, eu falo, nossa, ele não entende, né? Assim, o que eu faço, o que eu falo, ele vai fazer, porque ele não tem a menor, né, noção das coisas. Mas às vezes a gente esquece que a gente, como adulto, também não tem noção. E às vezes eu falo pra eles, nossa, às vezes eu me sinto uma criança, porque você precisa tomar decisões que você não sabe, você não tem resposta. E para os nossos filhos parece que a gente é super bem resolvido, e a gente tem de tudo. Mas a gente também tá vulnerável, a gente só tá tentando segurar pra não parecer pra eles, né? Então, mas eu acho que. Com certeza. Eu acho que de vez em quando mostrar vulnerabilidade pra eles é importante também, pra eles não imaginarem que a gente é super-herói. A gente não é super-herói, a gente chora, a gente fica mal, a gente às vezes não toma as decisões corretas, né? Então, às vezes a gente segura o máximo, mas assim, tem hora que tem que mostrar que as coisas não estão indo bem, ou que aconteceu alguma coisa, que a gente tá preocupado, enfim. Eu acho que faz parte também compartilhar um pouco, né, do que a gente não é super-herói, né? Não tem como ser. Não tem como ser. E é isso que nessa idade do Léo, que ele já entende muito, né? Isso, exatamente. É importante vocês se colocaram no mesmo barco. Não foi, a gente tá indo, estamos super bem. Mas fica tranquilo. Eu acho que vocês se colocarem no mesmo barco justamente por ele entender e vocês falarem, olha, a gente também não sabe como vai ser, a gente também não sabe. Eu não sei, entendeu? E às vezes, realmente é isso, assim, às vezes a gente não quer mostrar, porque a gente quer parecer muito bem resolvido e tal, e tem coisas que realmente não tem como, a gente precisa parecer forte, bem resolvido, mas no caso da imigração com um pré-adolescente, que já entende, já sente saudade, já tem a família, foi importante, eu acho, vocês falarem, vamos explorar, junto, sabe? Vamos fazer as coisas junto, que a gente tá vulnerável junto. E aí, Tati, eu queria saber se você sente, bom, maternar em São Paulo era uma coisa, você trabalhava, ele ia pra escola, ele tinha a vidinha dele, vocês tinham uma vidinha redonda que funcionava. Você sente que a maternidade mudou desde que você fez a mudança? E se sim, em quais aspectos? Mudou muito pra mim, porque aquilo que você acabou de falar, eu trabalhei a minha vida inteira em São Paulo, então o tempo que eu tive com o Léo mesmo foi quando ele nasceu, que eu fiquei 5 meses de licença maternidade, e depois na pandemia, mas assim, na pandemia a gente ficou todo mundo junto, mas eu tava trabalhando, né? Teve um período até do começo da pandemia, meu marido tava desempregado, então eu tinha que, né, segurar a onda, e aí a gente tava presencialmente todo mundo junto, mas eu tava trabalhando que nem doida, assim, né, online, e reunião atrás de reunião, e ele tava na fase de alfabetização, foi um perrengue, assim, a gente ficou junto fisicamente, mas não foi a mesma coisa. E aí agora eu tô tendo a oportunidade pela primeira vez, assim, né, agora ele com 11 a 10 anos, de passar o tempo integral com ele, assim, eu nunca tive essa chance, ele sempre estudou no integral aqui em São Paulo, e era assim, ele ficava o dia inteiro na escola, ele fazia, né, de manhã o regular, à tarde ele fazia o inglês e fazia a lição de casa, inclusive na escola. Ele chegava em casa, jantava, tomava banho e dormia. Então, o meu tempo com ele agora tá sendo muito legal.
foi muito difícil eu tomar essa decisão de largar tudo. Enfim, eu sempre fui muito daquela pessoa lá atrás ainda, quando o Léo nasceu, tipo, não vou largar meu emprego pra ficar cuidando de criança o tempo todo, enfim. Eu pensei muito quando eu fui voltar a trabalhar, né, depois que ele nasceu, perder e tal, mas eu falei, a minha carreira, a minha vida, assim, não podia. E aí agora, né, depois de tanto tempo, não, a minha dedicação com ele agora é integral. Então tá sendo muito bom passar esse tempo com ele. E ele tá numa fase que é aquilo que você comentou, ele entende tudo e ele tá descobrindo as coisas, né? Nessa pré-adolescência, os amigos, né? Os novos amigos agora. Então, eu tô acompanhando muito de perto, eu tô estudando com ele, a gente tá estudando junto, né? Eu ajudo ele nas lições de casa e tudo mais. A gente faz lição de casa junto, estuda pras provas junto. Então eu nunca tive essa oportunidade de estar com ele. Eu acho que as coisas aconteceram, o universo conspirou que as coisas acontecessem no momento certo, sabe? Se ele tivesse sido muito pequeno, talvez eu não tinha aproveitado tanto agora. Ele é muito meu parceiro. A gente sai junto, mesmo nessa época aí que a gente chegou para explorar o país. Não, agora, ainda hoje, eu tô aqui em São Paulo, só tá eu e ele, meu marido já foi embora. Tá só eu e ele, né? Óbvio, a gente tá com a família e tudo mais, mas assim, ele é meu parceiro e a gente faz as coisas junto. E ter este tempo com ele tá sendo muito importante pra mim. Não sei quanto tempo a gente vai ficar esse tempo todo junto, né? Mas tá sendo muito legal, assim. Ele me conhecer, eu conhecer ele. E a gente troca muita na conversa bastante. E ele tá numa fase de discutir, de perguntar, de querer saber. Então tá sendo muito enriquecedor ficar com ele esse tempo, assim, né? E aí, aproveitando dessa questão da escola, as crianças vão sozinhas pra escola lá, né? Então, 8, 7 anos as crianças vão sozinhas. Metrô, ônibus, como é muito seguro, vai todo, né, de bicicleta. E eu falei, eu não fiquei segura, né? Porque, né, a gente vem de São Paulo, né? Então, não fiquei segura. Então, eu comecei a levar ele buscar na escola. Eu ia de ônibus, a pé mesmo. E nesse trajeto, que você fica menos com celular e tudo mais, então a gente conversa muito, né? Tanto na ida quanto na volta. E eu acabei conhecendo todas as crianças, porque eles vão junto com a gente, né? No ônibus, enfim. Então eu acabei conhecendo a escola, conhecendo os professores, eles me viam lá. Apesar do meu inglês ser bem ruim, aí tem um outro ponto também, eu comecei a estudar inglês lá, eu faço um curso presencial, então a minha ideia desde quando eu saí do Brasil era estudar para conhecer gente, né? Eu queria conhecer outras pessoas que não fossem só os brasileiros. Então eu conheci um monte de gente, fiz um monte de amizade e são outras mães também nas mesmas condições de expatriado. Então foi muito legal e eu melhorei bastante o meu inglês, né? Agora eu tenho mais segurança para falar inglês, então... E aí foi juntando tudo isso e aí esse tempo com ele tá sendo muito importante para mim, assim. Acho que para ele também, assim, que agora a gente, né, consegue trocar mais. E aí daqui a pouco também vai passar essa fase dele ficar comigo também, e vai ficar adolescente, vai ter os amigos, e vai sair com os amigos, enfim. Então acho que esse tempo, assim, foi bem o time certo, sabe? Assim, na minha cabeça foi bem o time certo da gente poder ficar junto, assim. Não, e Tati, a gente às vezes pensa, nossa, não, mas ele ficava na integral e agora... Mas assim, é outra fase, né? Outra vida. Vocês estão vivendo outra vida, né? Em São Paulo... você gostava do seu emprego, você gostava do que você fazia. Você não sentia, assim, de largar o seu emprego pra ser mãe em tempo integral. Você não sentia isso, né? E aí, por uma mudança completa de vida, veio isso na sua vida e agora você consegue aproveitar. Então, às vezes a gente olha pra trás e fala, nossa, deveria ter feito isso antes. Só que não era a mesma coisa, não era a mesma cabeça, não era o mesmo período. Cuidar de criança pequena é muito mais difícil do que cuidar de criança de 11 anos. Em relação comida, autonomia. Se você deixar o Léo sentado, ele vai ficar sentado e ele não vai mexer, sabe? Agora, com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos já é muito diferente. Essa é outra história. Então, é outra situação. Então, às vezes, eu converso bastante com mães aqui e elas falam, ai, porque eu nunca me imaginei sendo só mãe, só que agora eu gosto muito. No Brasil, eu não gostava, eu nunca me imaginei. Mas era outra coisa, era outro ecossistema, né? Exato. Então, acho que as coisas realmente acontecem da forma que tem que ser, no tempo que tem que ser. Pra você também gostar, né, de estar ali. Pra você sair também do seu emprego que você falou, né, a vida inteira trabalhando no corporativo. E agora, mãe, né, mãe. Dona de casa. Dona de casa é uma virada muito grande, mas é ruim. É só o tempo que deu muito certo pra você, né? E agora você falou da questão da escola, né, que você conhece as crianças, que você vai acompanhando o ônibus. Como que tá o Léo na escola? Ele fez amigos? Ele já vai na casa de alguém, já vão na sua casa. Me conta se a adaptação dele na escola foi mais fácil do que você imaginava. O começo da escola, acho que
Até quando ele começou, que não precisou do reforço escolar, os professores comentaram, olha, a gente vai acompanhar ele um mês para ver se, né, faz sentido, se ele vai conseguir acompanhar e tudo mais. Acho que as 2 primeiras semanas que foram mais complicadas da questão do idioma para ele, porque apesar de todo mundo falar inglês lá, é um inglês diferente de sotaque, são, né, muitas nacionalidades que tem lá, é um país que tem muito expatriado, muita gente de fora. Então, né, os sotaques são diferentes, né, do que a gente está acostumado a escutar do inglês. O inglês que ele aprendeu, então eu acho que essa foi a parte mais difícil. A amizade, ele fez muito rápido, porque assim, é questão, ele é super carismático, assim, ele é popular, sempre foi popular na escola e tudo mais, então os meninos ainda jogam futebol, troca carta de futebol e videogame e tudo mais, então ele já achou, logo de início, ele teve essa questão da conexão dos esportes, então essa conexão foi muito rápida com os amigos da escola, com os meninos lá e tudo mais. Então, o futebol, assim, foi a primeira coisa, né? E ainda ele falava que ele é brasileiro. Ah, não, porque brasileiro sabe jogar futebol e não sei o quê, né? Então, a conexão com as crianças foi muito rápido. A questão do estudo, né, do aprendizado, que ele foi bem, ele não precisou do reforço, passou esse um mês, não precisou do reforço. Mas a questão de técnica, né, de aprender ciências, aprender matemática, os termos técnicos que ele nem tinha aprendido em português, né? Então, ficou essa questão de como que eu falo em ciência, nas ciências, os termos, se eu nem sei em português. Inclusive, uma amiga minha que é professora, ela falou assim, olha, Tati, quando ele tiver com dificuldade, vocês estiverem estudando em casa, estuda em português com ele, pega o tema, estuda em português, porque aí ele vai absorver aquilo na cabecinha dele em português e depois para ele traduzir é mais fácil. Então, a gente começou a fazer muita coisa assim, chegava as coisas de ciências, vamos ver como que é isso em português. Aí a gente procurava como que funciona, e aí para ele foi mais fácil a tradução na cabeça dele, né? Absorver porque ele foi alfabetizado em português, né? Então, foi mais fácil para ele ir aprendendo. Então, a gente foi testando, né? Eu fui testando com ele, melhor forma, assim. Mas, assim, no primeiro semestre, ele ficou na média. Não foi ruim e nem super bom. A gente conversou com as professoras. No final do primeiro semestre, o boletim dele foi ok, né? Na média. E que as professoras falaram muito que ele precisava trabalhar autonomia, né? Porque aqui no Brasil, o que acontece? Na escola, ele fazia lição de casa na escola. E aí os professores pegavam muito no pé dele. Tem que fazer, não, tem que fazer, né? Essas coisas todas. E lá não. É tipo, você tem que fazer, se vira. Então, e ele não fazia. Aí a gente foi ver ele não fazia as lições de casa. Mesmo perguntando, eu tenho lição de casa, não sei o quê. E ele não fazia. Não tinha não puxou essa autonomia ainda para ele. Aí agora, nesse segundo semestre, aí a gente começou, eu comecei a trabalhar mais com ele isso, e aí fluiu super bem esse segundo semestre. Ele foi super bem na escola, passou, né, da média, ficou com notas boas, foi orador da turma na festa lá e tudo mais. Então, assim, questão do escolar, ele tá indo super bem, a gente ficou bem impressionado. A gente não achava que, assim, pra gente a média já tava muito ok. Não tava esperando nada dele, assim, não cobramos nada. Eu fui sentando com ele, a gente foi fazendo junto, também não sendo nada muito pesado pra ele, porque não é fácil, né? Mas ele foi super bem. E aí os amigos foi muito rápido. No primeiro mês ele já foi convidado pra festinha de aniversário e tudo mais. E ele fez os amigos, tá super contente. E vai na casa dos amigos, os amigos vão lá em casa também. Então todo mundo sempre falou pra mim assim, a criança se adapta rápido. Mas você fica sempre com aquele negócio assim, vai que o meu não se adapta, vai que não consegue, né? Mas não, ele se adaptou super bem, assim, ele tá com inglês super fluente, esse um ano que passou, ele tá muito bem, assim, ele tá super feliz com a escola. Agora alguns amiguinhos vão sair, porque acontece muito disso lá, né? As pessoas chegam e saem muito, então agora essa questão dos laços que acho que tem que trabalhar com ele, porque muita gente sai, muita gente chega, né? A gente cria aquela amizade e as pessoas vão embora. Então, agora acho que os próximos passos a trabalhar com ele é essa questão de rompimento de laços que vão ser contínuos, assim, né? Então, mas ele foi super bem, assim, a gente ficou super feliz, assim, né, do desempenho, né, do andamento dele na escola, a gente ficou super feliz. E, Tati, é importante você essa questão dos laços, porque realmente precisa trabalhar para a criança não crescer pensando que toda hora que ela fizer uma conexão, vão largar. E aí, por isso, a criança cresce, um adolescente, um adulto que não se aprofunda em relações com medo da pessoa largar. Sabe aquela pessoa que não quer casar, assim? Aquela pessoa, não vou casar porque vai que ela me deixa. Porque a minha vai embora. Amigos,
que me deixavam. Então é Exato. importante realmente trabalhar isso, não porque ele tenha um problema, não porque vão deixar ele. É a situação dos pais terem que mudar de novo, de estar num país que as pessoas vão embora. Realmente isso é muito importante, principalmente porque ele já entende, né? Não é uma criança que pegou a cultura muito no começo. Porque se vocês tivessem mudado, sei lá, com uns 2, 3 anos de idade, ele ia basicamente nascer e crescer nesse e ele ia entender. Agora, quando você cai ali com 10 anos, é muito difícil, né, ter esse conceito de não é ninguém tá te deixando. Eles estão deixando o país, porque não é pra eles mais. Mas cria essa questão, né, ai, nossa, eu não consigo fazer amigos permanentes. Eu acho que realmente isso é muito importante, principalmente porque no Brasil a gente tem os nossos amigos que normalmente acompanham sempre a escola, então começa. Exato. Claro que sempre sai um ou outro, mas normalmente a criança fica a vida inteira na mesma escola. Exato. São amigos de 15 anos, né, a vida inteira. Então é um conceito diferente. Mas tem alguma coisa que vocês viviam em São Paulo que você tenta manter aí, até pra dar um senso de continuidade pra ele em algum sentido? Eu acho que é mais a questão da comida, né? Assim, a gente tem a rotina, vamos dizer, parecida com o que a gente tinha no Brasil, né? Então, a questão da comida, principalmente, eu faço comida em casa, então eu tenho acesso a arroz, feijão, né? Todas as coisas que ele já comia. Então, isso é uma coisa que a gente mantém. A gente gosta muito de explorar, né? Comer comida fora e tudo mais, mas em casa eu faço. Inclusive, ele leva a marmita pra escola, né? O almoço dele, e ele leva comida brasileira. Inclusive, eles trocam comida lá, um prova a comida do outro, enfim. Mas ele leva a comida brasileira. A questão dos horários, inclusive, que a gente tinha de rotina no Brasil, a gente manteve tudo. Então, assim, dentro de casa, a gente vive meio como a gente vivia antes. Então, a gente faz. Acho que é a mesma rotina, tudo igual, assim. A questão, acho que é mais difícil que a gente não, né? No final de semana, por exemplo, eu ia almoçar na casa da minha mãe e tudo mais, né? E aí a gente não tem. E a gente passeia bastante, então, no final de semana também, pra não ter também esse, bateu saudade. Mas assim, a gente liga, né, pra todo mundo, faz vídeo, não é a mesma coisa, obviamente, mas a gente liga, faz vídeo com o pessoal. E a questão dos amigos dele, também daqui do Brasil, a gente manteve, ele conversa com os amigos, inclusive a gente tá aqui no Brasil, né, que eu comentei, ele foi visitar os amigos, então a gente manter esses laços, que foi o que você comentou, mesmo estando à distância, para que os amigos permanecem, mesmo de onde a gente, qualquer lugar que a gente esteja, né. E aí mas a gente manteve, assim, a nossa rotina é a mesma, não mudamos, hora de dormir, até o conteúdo de TV, né, enfim, que ele assiste, agora ele assiste mais conteúdo em inglês, né, então, mas ele continua assistindo os mesmos desenhos, ele lê os livros, a gente levou um monte de gibi da Mônica pra ele, levamos alguns livros em português pra ele, então, em casa a gente mantém a rotina que a gente tinha do Brasil. Ai, desculpa, ficou repetitivo, tá? Uma rotina. Não. Eu super pra entender. E Tati, vamos falar sobre a Tati mulher agora. Depois de tantos anos, né, no mundo corporativo, você falou que foi muito bom tirar tempo pra você, mas em relação ao Léo. Mas eu queria falar tempo pra você, assim. Pra você foi um respiro. Falar, nossa, tantos anos trabalhando, meu Deus, ufa! Ou teve algum momento de luto também da identidade que você construiu por tantos anos e fala, tá, gente, fiz faculdade, trabalhei pra caramba e agora pra assim, não estar praticando isso a vida inteira. Então, queria entender se foi realmente um luto, como eu falei, ou se foi um respiro também de ufa, agora eu vou me dar o luxo de ser essa pessoa, posso fazer as coisas no meu horário, não estou presa ao CLT. Como que foi, como que tem sido pra você e foi, né, há um ano atrás? É uma luta na minha cabeça, na verdade. Tem os dois, assim. Eu acho que eu passo por esse luto, assim, de tempos em tempos ele volta. E também tem esse outro momento, nossa, meu ano sabático, enfim, né? E eu acho que, assim, no começo, da decisão de mudar, foi bem difícil pra mim. Bem difícil, assim, pensar que eu ia largar tudo e muitos anos, né, construir essa carreira. Enfim, foi bem complicado, assim, na minha cabeça trabalhar isso. Mas, ao mesmo tempo, a questão da oportunidade de conhecer, de ver e tudo mais. Eu trabalhei muito isso em terapia também, principalmente antes de sair do Brasil.
Mas chegando lá, eu saí do Brasil também com um plano de não vou estudar, vou melhorar meu inglês, né? Porque eu precisava destravar esse meu inglês aqui para falar. Então eu já saí, não, vou fazer o curso. A hora que eu cheguei lá, já procurei o curso, já me matriculei, porque também eu não consigo ficar parada. Né? Eu tô fazendo coisa todo tempo, assim. Se eu parar e ficar quieta, aí eu acho que esse luto fica voltando na minha cabeça. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então me matriculei no curso, conheci um monte de gente, tá sendo muito legal fazer o curso, porque eu faço curso só de conversação, de inglês, e são pessoas de outras nacionalidades, né? Japonês, coreana, Taiwan, China, algumas pessoas da Europa, enfim. E a gente troca muito conhecimento, assim, de cultura mesmo. Que eu não tenho muito contato com pessoas locais, porque, né, enfim, tô em casa, né? Não consigo ir na rua e, sei lá, ficar conversando com as pessoas, assim, uma coisa ou outra, né? Então lá no curso a gente troca muita informação cultural. Então, o professor solta um tema aleatório e a gente discute, e tem sido muito legal. Então, eu conheço muita coisa nova através do curso, através das pessoas que eu conheci, fiz amizades. A gente fez um grupo muito legal de meninas lá, que basicamente são meninas, né? São mulheres, né? Do que fazem também o curso de inglês. E a gente sai para almoçar, sai para jantar e explora a cidade também. Então, tem sido muito legal ter conhecido essas pessoas e foi bem importante para mim e ver que tem outras pessoas na mesma situação que eu, né? Então muita gente tá na mesma situação que eu. Então é uma luta diária, assim, tem dia que eu tô super bem, quero fazer tudo, nossa, tenho 1000 ideias, vou fazer 1000 cursos, vou não sei o quê. E tem dia que eu falo assim, e quando eu voltar, se eu voltar pro Brasil, o que vai ser de mim, sabe? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir? E aí o tempo foi passando, eu acho que assim, no começo, eu fui fazendo tudo e não tava me cobrando muito no começo, porque era começo. Mas aí o tempo vai passando, passou 6 meses, passou 7 meses, 8 meses, eu falei, eu achei que eu já soubesse o que eu ia querer fazer da minha vida. Porque eu fui com essa cabeça de me reinventar mesmo, como mulher, como profissional. E eu falei, não, aos poucos as coisas vão acontecendo e eu vou me redescobrindo. Aí passou 7 meses, eu falei, mas não apareceu nada ainda, sabe? Não aconteceu nada, eu não sei para onde eu quero ir ainda. E aí, em paralelo, eu comecei a fazer os vídeos, né? O vídeo no YouTube, vídeo no Instagram. E apesar de minha rede ser bem pequena, mas assim, eu senti que eu precisava fazer para mim, para ter uma distração minha. E para compartilhar com os meus amigos, com a família, porque todo mundo, e aí, Tati, como que é? Não sei o que. Eu falei, gente, vou criar, porque aí vocês vão vendo o que tá acontecendo, né? Então, foi também nesse sentido de compartilhar. E aí, de criar vídeos, aí eu comecei a pesquisar, estudar como faz edição, como faz, né? Aí comprei alguns equipamentos e comecei a pesquisar mais como fazer. E como eu tô numa região muito bonita e tem muita coisa para mostrar, e aí eu comecei a estudar mais os lugares. Então, isso também me trouxe mais um ânimo, assim, apesar de não ter zero retorno financeiro, eu me sinto útil, sabe? De fazer, de mostrar, tentar ajudar alguém, eu quero ajudar as pessoas, porque assim, eu tive muita dificuldade de conseguir informação, né? Pra chegar lá. Então, quanto mais eu puder passar a informação, tipo, né? Como funciona a escola, como que funciona o dia a dia, a rotina, questão, né, de ser mãe e tudo mais, então aí foi me dando um ânimo. Assim. De vez em quando eu falo, não quero fazer mais nada disso também. Então tentei isso também. Não quero mais, cansei. Ninguém vê meus vídeos. Ninguém vê meus vídeos. Mas aí eu converso com meu marido e ele falou, não, faz. Porque assim, se não der nada certo, não sei o que isso vai me levar. Mas assim, já me gerou conexões. Você chegou né? A gente tá conversando aqui porque uma conexão já gerou. Conheci também outras pessoas já de outros países. Então, ele fala pra mim toda vez, não para, porque assim, no máximo, isso vai ficar de recordação pra gente, né? Meus vídeos no YouTube e tudo mais, né? Então, fica de recordação pra gente. Mas assim, a minha ideia é poder ajudar alguém, sabe? Eu não sei como isso vai acontecer, quais são as conexões que eu vou conseguir gerar. Eu penso assim, eu tive muita dificuldade de encontrar informação. Então, o que eu puder ajudar as pessoas, né? Compartilhar, mostrar como que funciona. E assim, desde muitos anos atrás, assim, quando eu casei, eu fiz um blog, eu tinha uns blogs, já tive alguns blogs lá, né, uns 15 anos atrás, assim, justamente por isso, porque eu não tinha informação. Então, eu falei, não, o mínimo que eu divulgar, se ajudar alguém já tá bom pra mim, né? Então, às vezes eu solto um vídeo e a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim, nem imaginava, que legal, não sei o quê. Então, isso me dá um gásinho, mas assim, que você falou, são os dois aqui. Uma hora eu tô super bem, uma hora você fala, mas eu não quero fazer mais nada disso, então não sai, entendeu?
Mas tem sido assim. Aí eu respiro, ai, não dá. Respiro, é uma luta de. Mas assim, mesmo antes, quando eu já tava, né? Apesar de falar, é um mundo corporativo, não sei, mas também eu ficava nessa assim, ai, será que eu quero isso pra minha vida inteira? Será que eu não tenho que mudar? Será que. Né? Então, eu acho que isso só mudou o lugar e o modo que eu me cobro, né? Que eu me cobro de ser útil, de, né? De produzir. Então, você fica aquele negócio, preciso produzir, preciso estar fazendo alguma coisa. Eu não. Eu acho que eu faço mais coisa agora do que quando eu trabalhava, sabe? Às vezes eu falo assim, nossa, eu já fiz tudo, né? Fiz tudo na casa, fiz comida, então levei na escola, busquei na escola, fiz vídeo, não sei o quê, e respondi e-mail. E no fim, fiz muito mais do que eu fazia quando eu trabalhava. Porque quando eu trabalhava, eu tirava folga, tinha um dia de folga. Aí eu ficava o dia inteiro, eu falei, não, tô de folga, eu ficava o dia inteiro no sofá assistindo Netflix, sabe? Aqui, na minha vida agora, eu não faço isso. Então, eu acho que eu faço muito mais, eu me cobro muito mais agora, até do que eu me cobrava antes, até. E Tati, você pensa, você se enxerga, né, voltando ao mercado de trabalho eventualmente? Ou você pensa em tentar realmente a vida, mesmo você falando, hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje eu quero. Você pensa um dia talvez voltar ao mercado de trabalho? Eu sei que tem a questão da língua e tudo mais, mas ou você pensa em realmente ficar nesse nômade digital, estamos aqui hoje, quem sabe no futuro, não sei pra onde vamos. Passa na sua cabeça alguma projeção pro futuro, ou você tá meio que assim, se eu pensar no futuro, já vem ali ansiedade, muita coisa acontecendo, não sei se vamos ficar aqui, não sei se a gente vai ir pra outro lugar, porque, né, empresa pode mandar ele pra outro lugar no futuro. Não sei se você pensa muito no futuro, então me conta, assim, se você sente, projeta alguma coisa pra você mesma, que eu sei que é muito difícil, né? A gente tenta cuidar de tudo, do filho, do marido, da casa, mas a gente às vezes esquece da gente, né? A gente coloca em último lugar e quando a gente senta pra pensar sobre o que a gente quer, bate uma ansiedade enorme. Exato, exatamente. Eu me vejo voltando, sim, pro mundo corporativo. Não sei como, não sei onde ainda. Eu me vejo assim, eu acho que vai chegar uma fase que o Léo vai ficar como... Eu vou seguir em paralelo, na verdade, assim. Eu vou continuar com meus vídeos, vou continuar fazendo, assim, tentar me cobrar menos, fazer mais, vou fazendo porque eu gosto. Acho que quando virar uma cobrança muito grande pra mim, eu acho que eu vou deixar de gostar de fazer, né? Então eu vou fazendo, não tô cobrando, faço no meu ritmo e vou seguir isso em paralelo. Não sei isso onde vai levar, se vai me levar em algum lugar, não sei. Então... vou continuar, não vou parar. Às vezes eu penso em parar, mas eu não vou parar, né? É só o ouvidinho aqui, né? A vozinha aqui do lado. Mas eu vou continuar fazendo. Mas em paralelo, eu tô me preparando, assim. O inglês é justamente por isso. Eu quero fazer alguns cursos. Os cursos lá são muito caros, mas agora pro segundo semestre, na hora que eu voltar, eu tenho alguns outros planos de estudo, de trabalho voluntário, talvez. E aí eu vou tentar, assim, meu visto não permite eu trabalhar, né, em Singapura, meu marido foi com visto de trabalho, eu não tenho permissão para trabalhar, nada, zero, eu teria que ser, ou eu me aplico uma vaga, e se eles gostarem de mim, eles mudam o meu visto, né, eles que teriam que mudar, então não é tão simples conseguir me encaixar no mercado de trabalho lá, mas eu vou tentar, porque agora meu inglês tá um pouco melhor, eu já tenho mais segurança, então eu vou tentar me aplicar, né, algumas vagas, vamos ver o que vai dar. Eu vou seguir em paralelo, assim, eu não tenho um plano, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tô testando, sabe? Vou pra um lado, vou pro outro, e aí não sei o que o universo vai trazer pra mim. Então, eu só não posso ficar parada. Eu não consigo ficar parada, assim. Eu preciso mesmo, que nem que você falou, de ter o tempo pra mim. Eu tenho o meu tempo, porque assim, como o Léo fica na escola das 8 às 3, eu tenho esse tempo pra mim. Eu faço a minha academia, agora eu tô muito dedicada a exercício físico, à alimentação, eu me cuido, tenho me cuidado bem, assim, da minha saúde, e eu gosto de passear. Apesar de eu ter as companhias de passeio, eu faço muita coisa sozinha, eu gosto de fazer sozinha. Eu gosto de passear sozinha. Mesmo em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu sempre gostei de andar sozinha, na Paulista, de ir em exposição. Sempre fui sozinha. Nunca tive problema em sentar num café e tomar café sozinha, sabe? Então, eu faço isso muito lá. Inclusive, eu faço meus vídeos assim, porque eu vou sozinha. E eu não tenho dificuldade. E aí, agora, como o meu inglês tá um pouquinho melhor, então eu sento numa mesa compartilhada e converso com as pessoas, troco ideia. Então, essa parte eu gosto de fazer. E eu tenho esse meu tempo, né? Eu tenho esse tempo pra mim. Então,
né, de segunda a sexta, aí das 8 às 3 o tempo é meu, e aí eu vou estudar e tudo mais. Então, eu tenho tentado me cuidar, sim, não deixar em segundo plano, porque é importante para eles, pro meu marido e meu filho, que eu esteja bem também, né? Eles seguiram a vida deles, continuaram a vida deles, né? Mas eu preciso seguir a minha. Eu tenho tentado fazer o máximo para ficar bem de saúde, com o meu corpo também, né? De praticar bastante exercício físico. Eu gosto, sempre gostei, e agora eu tenho tempo para fazer isso, então tá sendo bacana também aproveitar esse tempo para cuidar do corpo. Eu mudei bastante meu corpo, assim, perdi bastante peso até desse período, porque comecei a me dedicar mais. Então, a questão também visual, que, né, aparece no vídeo, então a gente cuida um pouquinho mais também, né? Então, tem sido bacana, assim. Eu tenho tentado me enxergar. Eu dei um tempo na terapia, mas eu vou voltar também. Acho que a terapia também é super importante pra gente se autoconhecer. Eu acho que a terapia ajuda bastante também nesse sentido, assim, ter alguém para conversar, né? Além da família, obviamente, né? Do meu marido, mas uma pessoa de fora, né? Te dar alguns conselhos é importante também. E Tati, tem alguma coisa que tem te surpreendido nesse processo de se redescobrir? Sei que a gente fala muito, eu vou me redescobrir, e às vezes é um processo de pedras, né? Às vezes é um processo muito doloroso para algumas pessoas, de realmente se sentir muito perdida, né? Teria muito sentido você falar, nossa, não gosto de nada, tô me sentindo muito perdida, porque eu era super independente, como você falou, não falava, saía, não sei o que, tinha meu próprio ganho financeiro e agora não tenho. Então faria muito sentido você estar muito perdida, talvez até triste, melancólica, faria sentido. Mas você não tá, né? Então, assim, apesar de ter ali os dois lados, você tá conseguindo se redescobrir da melhor forma que você tá conseguindo, né, por aí. E eu queria saber se esse processo tem te surpreendido. E o que tem te surpreendido de alguma forma também. Não sei se você achou que era uma pessoa tão flexível. Às vezes a gente tem uma rotina muito engessada em São Paulo, que é tudo muito assim, e se sair disso vira um caos. E na verdade, quando a gente sai, a gente percebe que não virou caos, que tá todo mundo muito bem. Então me conta, enfim, o que tem te surpreendido nesse processo? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu todo dia, não todo dia, mas assim, eu me sinto ainda culpada de muitas coisas. Eu me sinto que às vezes eu não tenho utilidade, né? Vamos dizer assim. Eu sei que eu faço mil coisas, eu tenho conhecimento de todo esse valor, mas ao mesmo tempo você fala assim, não tô trazendo nada financeiro. Eu acho que no final das contas é isso, eu não tô trazendo nada financeiro e eu acho que eu tive isso muito no começo, porque assim, aquilo que você comentou, eu fui sempre independente financeiramente, né, apesar, né, de compartilhar tudo com meu marido, mas eu sempre, né, tive meu salário e tudo mais. Eu acho que no começo, eu não ter o meu salário foi estranho, assim, de usar o dinheiro do meu marido, vamos dizer assim, né, é nosso, mas assim, foi ele que trabalhou, ele que conquistou ali, né, e aí, porque assim, eu nunca precisei, não que hoje eu preciso, mas eu nunca precisei pedir permissão de nada, sabe? Tipo, fazer minha unha, comprar minhas coisas, não sei o que. Eu fui aí, eu ia gastando e ok, né? E aí, de repente, eu me vi e falei, não é o meu dinheiro. Aí, os 3 primeiros meses em relação a dinheiro foi bem complicado pra mim. Foi bem difícil, assim. Eu me senti muito mal. Porque eu falei, e agora, né? A gente não veio com muito, não foi com dinheiro também, e, enfim, eu não sabia. Um dia eu fui numa farmácia, e aí eu vi um preço, a moça me cobrou outro, mas meu inglês era ruim, eu não sabia discutir com a mulher que estava errado, e eu paguei, e eu saí muito culpada, falei, nossa, eu gastei um dinheiro que não era pra gastar, sabe? E aí eu fiquei muito culpada, assim, da questão do dinheiro e tal, mas isso foi assim, nos 3 primeiros meses, e aí isso foi muito importante, né, a parceria do meu marido, da gente conversar muito. Ele falou, não tem nada a ver, é nosso, e segue fazendo as suas coisas, né? O que dá pra fazer, você sabe. Eu era da área de finanças, inclusive, né? Sempre fui da área de finanças. Então, ele falou, você tem controle das coisas, você não é uma pessoa descontrolada, né? Então, eu sempre cuidei sempre né? A gente sempre teve planilha e tudo mais. Então, acho que a questão do dinheiro nos 3 primeiros meses foi bem difícil pra mim. Bem difícil, assim, eu sofri muito com isso. Que foi muito difícil. Todo o dinheiro que eu gastava que nessa questão, né, de cobrar errado, né? Aconteceu muito isso comigo, de ver uma coisa e não era o preço, e comprar em uma coisa que não era bacana, né? Então foi bem doloroso esse começo em relação à grana. E depois
a questão de ser útil, de não ser útil. Eu acho que, assim, eu me senti mais útil quando eu comecei a fazer os vídeos. Porque, assim, é aquele negócio, ser dona de casa, a gente não vê valor, né? É muito complicado isso, assim. Fazer comida e uma casa, limpar e tudo mais, a gente não vê valor e é muito tempo que a gente gasta fazendo isso. Eu tinha ajuda, né, no Brasil, tinha uma pessoa que me ajudava e comida não fazia, porque a gente comia fora, o Léo comia na escola, então era só de final de semana a gente saía pra comer fora, então era outro ritmo mesmo. E me ver fazendo tudo também, nossa, eu trabalhei 23, agora eu tô fazendo tudo em casa, sabe? Às vezes também dá essa confusão na cabeça, né? Nossa, e voltei para. Será que eu voltei 20 anos para trás, assim, sabe, da minha vida? Não, não é fácil, não é fácil, assim. É uma luta diária de me manter firme, de me manter. Não, eu tô sendo útil. Essa foi uma decisão importante. A gente tem que ficar voltando no propósito. Acho que é uma coisa que a gente trabalha muito, eu e meu marido, assim. Ele também tem os momentos dele lá, né? Então, a gente. Os dois também assim, não, vamos conversar, não. Qual que é o objetivo da gente estar aqui? A gente veio aqui para conhecer novas culturas, para dar uma oportunidade legal para o lado de escola. Para ele vai ser muito bom, para meu marido, questão de trabalho. E para mim, para me redescobrir, conhecer, ter o meu tempo. E não tem cobrança financeira para mim, eu não preciso trazer o dinheiro. É importante, mas assim, agora não precisa. A gente calculou tudo para que fosse dessa forma, né? Então não tem essa pressão, eu não preciso ter essa pressão. É uma pressão minha porque eu sempre fui assim, né? Então não precisaria ter toda essa pressão. É uma coisa da nossa cabeça. Então a questão é sempre voltar no propósito. Por que a gente tá ali? Qual que é o nosso objetivo ali? Onde a gente quer chegar? Então, acho que assim, a cada 15 dias a gente tem essa conversa, sabe? Qual que é o nosso propósito? O que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente decidiu vir? Que a gente abriu mão de muita coisa, né? E é uma luta diária, é diário. A cabeça tem que trabalhar assim, porque, de fato, se você não parar, refletir, dá uma depressão, assim. Você fica deprimido, você não quer sair e tudo mais. Então eu brigo com o meu corpo, assim, você vai pra rua, vai ver gente, vai conversar com alguém, liga pra alguém. Então a gente vai trabalhando isso por dentro aqui pra não ficar. Pra não pirar, né? Pra não ficar dor. Pra não ficar triste, né? Enfim. Sim, mas, Tati, isso faz total sentido, né? Porque a gente tá reaprendendo a viver. Todo o sistema aprendendo. que vocês construíram em São Paulo, É. e isso de dinheiro parece que é bobo e tal, mas não é. E eu entendo quando você fala, não, o dinheiro é dele, mas é nosso. É, de vocês, mas é isso, assim, não querer pedir permissão pra fazer. Mesmo você não precisando da permissão, parece que a gente precisa da permissão. Porque foi um sistema que vocês nunca tiveram. Então vocês também estão reaprendendo a lidar com dinheiro, aonde que é um gasto seu, aonde que é um gasto da família. Tudo isso é uma coisa que você tá aprendendo depois de anos trabalhando e sendo independente até financeiramente. Então é completamente normal, né, esse desbalanço e vai vir, né? Eu aqui saí, eu não fui expatriada, mas sou imigrante, tô aqui há 8 anos. E às vezes eu me pego pensando, gente, mas é isso mesmo que, sabe? Eu tô muito bem, a gente tá aqui há muito tempo já. Mas essa luta, assim, na cabeça mesmo, o quanto que eu tô ganhando, o quanto que eu tô perdendo, ela vai acontecer, ela acontece muito frequentemente. A culpa de ter tirado, não ter tirado, porque o meu filho nasceu aqui, mas de não deixar meu filho conviver tanto com os avós, porque estou aqui, isso é uma luta constante. Mas aí é isso, a gente vê o ponto positivo de a segurança, estar aqui no Canadá pro meu filho é incrível, ter nascido aqui, morar aqui, a oportunidade pra vida inteira dele vai ser muito melhor que no Brasil. Aí, apesar da distância, da saudade dos avós, a gente sempre vai viver nesse conflito. Até porque no Brasil, a gente também vive nesse conflito. Será que eu tô vivendo a melhor vida aqui em São Paulo, que a gente tá no trânsito, né? Eu também sou de São Paulo, a gente tá no trânsito. Assim, 5 quilômetros, 1h30, você fala, cara, como que não é possível que eu vou passar a vida inteira passando por isso. Exato. A gente nunca tá realmente satisfeito e Exato. seria muito ruim a gente só se conformar, né? Então, que bom que você e seu marido não se conformam e vocês se questionam, porque isso quer dizer que vocês estão buscando sempre o melhor, a melhor versão de vocês. Que também é uma coisa que todo imigrante me passa, assim. Será que aqui é o melhor lugar? Ah, não, olha aqui o ponto positivo e negativo. E vocês não colocam no automático e vão. Então isso é muito positivo também, de alguma forma. E eu queria saber, Tati, pra gente terminar, se você tem algum conselho para outras mães que estão passando
pela mesma coisa, talvez mães que estão indo pra Ásia, com filhos pré-adolescentes, adolescentes, pequenos, que eu sei que são fases bem diferentes, mas não muda nada, né, na questão de ir pra um lugar muito diferente. Alguma coisa que você gostaria que tivessem te contado antes, então você pode contar agora. Enfim, me dê um conselho. Eu acho que assim, pela experiência que a gente teve, eu acho que o que mais me ajudou, que ajudou a gente como família, é se jogar na cultura, sabe? Não ficar preso que eu te comentei, né? Eu tenho a rotina em casa como vida de brasileiros, mas assim, a gente se jogou na cultura. Então a gente vai, a gente conhece, a gente explora. Que eu falei, a gente chegou no Little India, é um choque, a hora que você chega, é tudo muito diferente, mas a gente entrou, a gente foi ver, a gente buscou muito, eu li muito, eu estudei muito, né? A gente assistiu muito vídeo no YouTube, então eu acho que assim, se jogar na cultura é muito legal. Você aproveita. Eu acho que tem muita coisa assim, se deixar, a gente fica no nosso mundinho de Brasil, dentro, mesmo fora do país, a gente fica naquele mundinho de só conhecer as pessoas brasileiras, de só consumir os produtos brasileiros, e só ver conteúdo brasileiro, né, em português e tudo mais. Então a gente sai do Brasil, mas o Brasil, né, a gente tá com o Brasil na gente, obviamente, mas assim, fica muito fechado no mundo dos brasileiros. A gente percebeu que isso tem que ir além. A gente tá ali, né, estamos do outro lado do mundo, e então vamos explorar, vamos comer. A gente tem mania assim, toda vez que a gente vai no mercado a gente compra uma coisa diferente para provar em casa, seja um salgadinho, um doce, seja o que for. Então, a gente se jogou na cultura, sabe? Conheceu gente que não fossem os brasileiros. O meu marido fez uma rede muito legal no trabalho dele, as pessoas foram muito acolhedoras conosco, né? As pessoas que trabalham com ele. Então, eles levam a gente para conhecer restaurante, a gente foi em karaokê, eles fazem happy hour e chamam a gente para ir junto. Então, você se interessar pela cultura do outro, eu acho que é muito legal, assim. A gente no curso que eu fiz, conheci um monte de gente e eu queria saber, eu quero perguntar como funciona o seu país, como que é isso. E aí eu acho que isso abre a nossa cabeça, né? Eu acho que a gente inserir na cultura de onde a gente está inserido é muito importante. Até pra gente entender aquilo que a gente está vivendo, né? Vivenciar de fato a experiência de morar fora, assim, porque pra gente foi muito difícil largar tudo, muito difícil, assim, a decisão de ir, de fato, foi muito difícil abrir mão de muita coisa, principalmente da questão dos avós. Eu acho que a coisa mais importante, acho que foi a coisa mais difícil de deixar os pais, nossos pais, que já estão mais velhos, e o Léo, que tinha todo contato com os avós, assim, tem os 4 avós, e isso foi muito difícil, assim, os amigos, né, foi muito difícil largar tudo isso. E aí a gente falou assim, já que estamos aqui, vamos aproveitar, vamos fazer isso valer a pena, de fato. Então o meu conselho é assim, faça valer a pena a sua decisão, sabe, faça valer a pena, viva com intensidade, a gente viaja, a gente quer ir conhecer um monte de lugar, já tem uma lista imensa, não sei se vai ter tempo e dinheiro de conhecer tudo, né, mas já tem uma lista imensa de coisas que a gente quer ver. Então fiz uma lista com essa minha amiga, com a Milena, a gente fez uma lista pra conhecer a cidade inteira, então a gente vai em todos os lugares, todos. Compramos um guia, ela comprou um guia e a gente vai fazendo checklist de tudo. Fomos conhecer, né? Então, eu acho que a minha dica, assim, é viva intensamente o lugar que você tá morando. Vai conhecer e não tem medo, sabe? Não tem barreira. O idioma, às vezes, é uma barreira, mas assim, comunicação todo mundo faz, todo mundo, né? Então, a gente se vira do jeito que dá. E é isso, assim, eu acho que a decisão não é fácil, então viva intensamente a sua decisão. A gente tá fazendo isso, fazer valer a pena a nossa decisão, sabe? Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!